Você já parou para pensar onde está o homem mais temido da internet? Sim, aquele mesmo. O cara que não faz flexões. Ele empurra a terra para baixo. Pois é. Ouviu o que aconteceu com Chuck Norris? A verdade é que, por trás das piadas, dos memes e das histórias absurdas sobre sua força, existe um homem real. Hoje, com mais de 80 anos, Chuck Norris ainda inspira milhões de pessoas. Mas a jornada até aqui foi tudo, menos fácil. Antes de se tornar um ícone do cinema e uma lenda viva da cultura pop, ele precisou vencer batalhas muito mais duras do que qualquer luta que você já viu em um filme de ação. Então, o que realmente aconteceu com Chuck Norris? Como um garoto quase sem futuro se tornou o símbolo da força e da superação no mundo todo? Respira fundo, porque a história que vem agora vai te surpreender. E se você acha que já sabe tudo sobre ele, espera só até o final. Fica comigo, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente a forma como você vê o mito, o homem e a lenda Chuck Norris. Chuck Norris nasceu em 10 de março de 1900 em Ryan, uma pequena cidade no estado de Oklahoma, com pouco mais de algumas centenas de habitantes. Era um lugar onde o vento cortava até a pele no inverno e a poeira queimava o rosto no verão. Nada ali era fácil, e a vida dos Norris estava longe de ser diferente. A família era tão pobre que não tinha banheiro dentro de casa. À noite, o pequeno Chuck dormia com a mesma roupa que usava durante o dia, tentando se proteger do frio que entrava pelas frestas das paredes de madeira. Em muitos dias, o jantar era simples, às vezes apenas feijão e pão de milho, e isso se repetiu por 47 dias seguidos, quase 50 noites com o mesmo gosto na boca e o mesmo vazio no estômago. Chuck veio ao mundo prematuro, pesando pouco mais de 2,5 kg. Sofria de icterícia e os médicos duvidavam que ele sobreviveria à primeira semana de vida. Mas sua mãe, Wilma, uma mulher de fé inabalável, acreditava que Deus tinha um propósito especial para aquele menino frágil. Ela orava todas as noites, pedindo que o filho tivesse força para lutar, e de alguma forma ele teve. Enquanto outras crianças corriam pelos campos de trigo, Chuck era um menino quieto, de olhar curioso, que passava horas observando o trabalho duro dos adultos. Desde cedo, aprendeu que, se quisesse algo, teria que conquistar com esforço próprio. Não havia atalhos, nem milagres, apenas trabalho e perseverança. A pobreza moldou o seu caráter. Cada refeição simples, cada noite fria, cada olhar preocupado da mãe se transformou em combustível para algo que ele ainda não entendia: a vontade de vencer. Wilma, que criava 3 filhos praticamente sozinha, sempre dizia: Deus tem um plano para você, Chuck. E um dia você vai entender o porquê de tudo isso. Essas palavras ficaram gravadas na mente do garoto, como um mantra. E mesmo sem saber, era ali, naquele pequeno vilarejo perdido em Oklahoma, que nascia o primeiro traço do que o mundo um dia chamaria de a força de Chuck Norris. Não a dos socos, mas a força de sobreviver quando ninguém acreditava que ele conseguiria. Enquanto o pequeno Chuck crescia, a figura do pai, Ray Norris, se tornava uma sombra cada vez mais pesada dentro de casa. Ray era um homem forte, de olhar duro, mas dominado por um inimigo silencioso: o álcool. O vício começou como uma fuga das dificuldades, mas logo virou uma prisão sem saída. Ele bebia todos os dias, uísque barato, 2 frascos inteiros, um para anestesiar a dor, outro para alimentar o desespero. Quando estava sóbrio, até conseguia ser gentil, mas quando a bebida falava mais alto, tudo mudava. As palavras se tornavam gritos, e os gritos viravam violência. A cada gole, a família afundava um pouco mais no caos. Ray não conseguia manter um emprego por mais de alguns meses.
Trabalhava em fazendas, oficinas, construção, sempre com a promessa de dessa vez vai dar certo, até que o álcool tomava conta novamente. O Natal que ficou gravado na memória de Chuck aconteceu quando ele tinha apenas 9 anos. Era uma noite fria, e a mãe, Wilma, havia preparado o pouco que tinham: feijão, pão de milho e um pequeno pedaço de carne, um luxo naquela época. Mas o pai nunca chegou para o jantar. Horas depois, um vizinho bateu à porta. Ray havia perdido o controle do carro e batido em um poste. Estava bêbado. Sobreviveu, mas a família nunca esqueceu. Aos poucos, Chuck começou a entender que o amor nem sempre é seguro e que, às vezes, o próprio sangue pode ser a ferida mais profunda. Quando tinha 12 anos, Wilma decidiu que não podia mais continuar. O casamento havia se tornado insustentável. Ela pegou os filhos, algumas roupas e deixou Ray para trás. Foi o fim de um lar, mas o começo de uma nova luta. Sem o pai, a responsabilidade caiu sobre o primogênito. Chuck, ainda menino, começou a trabalhar para ajudar a mãe. Entregava jornais de manhã cedo, engraxava sapatos, ajudava em fazendas e fazia bicos em supermercados. Cada centavo contava. Enquanto os colegas sonhavam em comprar brinquedos, Chuck sonhava em comprar paz. Certa vez, meses após a separação, chegou uma carta do pai. Dentro do envelope havia apenas uma nota de $5. Nenhuma palavra de carinho, nenhum pedido de perdão, só o dinheiro. Wilma entregou o envelope a Chuck e disse com um olhar triste: "Seu pai mandou isso para você." Chuck ficou olhando para aquela nota por longos minutos. Era o primeiro e o último gesto do pai após o divórcio. E naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa: nunca seria como ele. Aquele pedaço de papel, $5 manchados de mágoa, se transformou em uma lição de vida. Chuck entendeu que a verdadeira força não estava em punhos cerrados ou gritos de raiva, mas na capacidade de quebrar o ciclo da dor. Anos depois, ele diria em uma entrevista: "Meu pai me ensinou, sem querer, tudo o que eu não queria ser." Foi essa dor, esse vazio, que acendeu dentro dele a vontade de mudar o próprio destino. E, embora ainda não soubesse, aquele menino de 12 anos acabava de dar o primeiro passo para se tornar o homem que um dia o mundo chamaria de Chuck Norris. Depois da separação dos pais, Wilma pegou os filhos e se mudou para a Califórnia, em busca de uma nova vida. Mas, para Chuck, o novo começo não trouxe alívio, trouxe solidão. Na escola, ele era um menino calado, que gaguejava quando precisava falar em público e que evitava olhar nos olhos dos outros. Suas notas eram baixas. Ele não se destacava em esportes e raramente alguém lembrava o seu nome. Durante o recreio, enquanto os colegas se divertiam jogando bola, Chuck comia seu lanche sozinho, sentado no canto do pátio. O garoto que um dia enfrentaria vilões no cinema, naquela época não conseguia nem enfrentar o próprio reflexo no espelho. Ele se via como alguém comum demais, fraco demais, pequeno demais. Mas o destino, mais uma vez, colocou alguém em seu caminho: Diane Holicek. Ela era tudo o que é, o de não era, confiante, sorridente, cheia de vida. Diane enxergou em Chuck algo que ele mesmo ainda não via: um coração bom, uma determinação silenciosa. Os dois começaram a conversar entre uma aula e outra. Aos poucos, a amizade se transformou em algo maior. Pela primeira vez, Chuck sentiu que alguém acreditava nele, e esse sentimento acendeu uma chama que mudaria tudo. Quando terminaram o colégio, Chuck e Diane decidiram se casar. Ele tinha apenas 18 anos. O casamento foi simples, sem luxo, mas cheio de sinceridade. Não havia dinheiro, mas havia esperança e o desejo de construir uma vida melhor. Pouco tempo depois, ele tomou uma das decisões mais importantes de sua vida.
ingressar na Força Aérea dos Estados Unidos. Não por ambição, mas por necessidade. Ele queria estabilidade, queria provar a si mesmo que podia ser alguém. Mal sabia que, ao colocar aquele uniforme, estava prestes a embarcar na jornada que transformaria completamente o seu destino. Porque foi longe de casa, do outro lado do mundo, que o tímido garoto de Oklahoma descobriria o poder que sempre existiu dentro dele, o poder de nunca desistir. O jovem Carlos Ray Norris partiu para longe de casa sem imaginar que estava indo ao encontro do seu verdadeiro destino. No fim da década de 1950, foi enviado pela Força Aérea para uma base na Coreia do Sul, um país distante, frio e desconhecido. Ali, entre a saudade da família e o silêncio das noites no quartel, nasceu algo novo. Os colegas e os moradores locais tinham dificuldade em pronunciar Carlos. Um deles o chamou, de forma carinhosa, de Chuckles. O apelido pegou e logo todos começaram a chamá-lo de Chuck. A mudança parecia pequena, mas aquele novo nome viria a carregar uma lenda. Numa dessas noites de tédio e solidão, Chuck decidiu visitar uma escola de artes marciais próxima à base. O som dos gritos e o impacto dos golpes o atraíram. Mas o que começou como curiosidade virou humilhação. Em seu primeiro treino, um lutador menor o derrubou em segundos. Qualquer outro teria desistido. Chuck voltou no dia seguinte. Foi ali, no tatame frio de uma escola coreana, que ele encontrou algo que jamais havia sentido: propósito. O mestre local, um homem rígido e silencioso, ensinava Tang Soo Do, uma arte marcial que combinava graça, precisão e disciplina. Sob sua orientação, Chuck aprendeu a controlar não apenas o corpo, mas também a mente. Cada golpe era um lembrete de que a força verdadeira vem da persistência. Enquanto outros soldados passavam o tempo livre em bares, Chuck passava horas treinando, repetindo os mesmos movimentos até a exaustão. Dia após dia, ele começou a mudar. O garoto tímido e inseguro estava desaparecendo, dando lugar a alguém com um olhar firme e passos decididos. Quando finalmente conquistou a faixa preta, algo dentro dele também se transformou. Não era apenas um soldado, era um homem renascido. Ao retornar aos Estados Unidos, trouxe consigo mais do que medalhas ou memórias. Trouxe disciplina, foco e um novo sonho: compartilhar aquilo que havia aprendido. De volta à Califórnia, começou a treinar com mestres de diferentes estilos: Shotokan, Judô, Kenpo americano, e fundiu tudo isso em um sistema próprio. Nascia o American Tang Soo Do, a primeira arte marcial americana inspirada no espírito oriental. Aquele jovem tímido de Oklahoma agora era um pioneiro, um homem que transformou derrota em força e medo em coragem. A Coreia não apenas lhe deu um novo nome, a Coreia fez nascer Chuck Norris. De volta aos Estados Unidos, Chuck Norris tinha um novo propósito. Durante o dia, trabalhava como funcionário na Northrop Aviation, uma rotina comum, de segunda a sexta, cumprindo turnos longos e silenciosos. Mas à noite, o jovem veterano da Força Aérea vivia outra vida, a de professor de artes marciais. Em uma pequena sala alugada, ele abriu sua primeira escola de karatê. Poucos alunos apareceram no início, curiosos com aquele americano que ensinava uma arte marcial coreana chamada Tang Soo Do. Mas o entusiasmo e a disciplina de Chuck eram contagiantes. Em pouco tempo, o que começou com meia dúzia de estudantes cresceu, e logo havia dezenas de interessados. Ano após ano, a fama de seu ensino se espalhou. Em menos de uma década, ele já administrava mais de 30 academias em toda a Califórnia. Entre seus alunos estavam nomes que fariam história em Hollywood: Steve McQueen, Priscilla Presley e Bob Barker. O homem que antes era invisível no colégio, agora ensinava confiança, força e respeito aos maiores astros da época.
Mas Chuck queria mais do que ensinar, queria testar seus limites. Ele começou a competir em torneios de karatê. No início, as derrotas foram duras. Perdeu lutas para Joe Louis, Alan Steen e Tony Tullius. Foi nocauteado, humilhado, ridicularizado. Mas, em vez de desistir, ele usou cada falha como combustível. Treinava até o corpo não aguentar mais. Estudava os oponentes, aperfeiçoava os movimentos, adaptava as técnicas. E o resultado veio. No final da década de 1960, Chuck começou a vencer e nunca mais parou. Derrotou Joe Louis, Steve Sanders e Skipper Moe. Em 1968, conquistou o título de campeão profissional de karatê peso médio dos Estados Unidos. De 1968 a 1974, defendeu o cinturão sem perder uma única luta. A lenda de Chuck Norris começava a se formar, não nos cinemas, mas nos tatames. Quando se aposentou das competições, sua reputação era impecável. Nenhum outro lutador americano havia alcançado tanto. Mas Chuck não queria apenas ser lembrado como um campeão. Ele queria deixar um legado. Em 1979, fundou a United Fighting Federation, uma organização criada para unir diferentes estilos sob os mesmos valores: disciplina, respeito e autodesenvolvimento. Mais tarde, esse sistema evoluiu para o Chuck Norris System, reconhecido oficialmente e praticado em centenas de academias. Para Chuck, lutar nunca foi apenas sobre vencer, mas sobre tornar-se alguém melhor. E foi essa filosofia que transformou o garoto pobre de Oklahoma no mestre que inspirou gerações. Depois de conquistar tudo nos tatames, Chuck Norris decidiu encarar um novo tipo de desafio: as câmeras. No final dos anos 1960, enquanto ainda administrava suas academias, ele conseguiu seu primeiro papel no cinema, uma pequena participação em The Wrecking Crew, 1969, uma comédia de espionagem estrelada por Dean Martin. O papel era breve, quase imperceptível, mas serviu como um primeiro passo. Pouco tempo depois, o destino o colocou diante de um convite que mudaria sua vida. Bruce Lee, já uma estrela internacional, procurava um oponente à altura para interpretar o vilão de The Way of the Dragon, 1972. Ele queria um verdadeiro lutador, alguém cuja técnica fosse real, e lembrou-se de Chuck. Chuck aceitou o convite sem hesitar. O resultado foi uma das cenas de luta mais icônicas da história do cinema, o duelo final entre Bruce Lee e Chuck Norris no Coliseu de Roma. Durante quase 10 minutos, os dois mestres exibiram uma dança de velocidade, técnica e respeito mútuo. Não havia dublês, nem truques, apenas duas lendas em seu auge. O público ficou hipnotizado. The Way of the Dragon quebrou recordes de bilheteria em Hong Kong e conquistou o mundo. De repente, Chuck Norris era conhecido internacionalmente. Mas, mesmo com a fama, ele sabia. Não queria viver à sombra de Bruce Lee. Queria trilhar seu próprio caminho. Foi então que Steve McQueen, seu aluno e amigo próximo, deu um conselho que mudaria tudo. Se quer ser ator de verdade, estude. Aprenda a representar. Chuck ouviu. Matriculou-se em aulas de atuação na MGM e começou a estudar interpretação com a mesma disciplina com que treinava artes marciais. Queria mais do que apenas chutar e socar. Queria contar histórias. O primeiro teste veio com Breaker, 1977. O filme era de baixo orçamento, mas Chuck viu nele uma oportunidade. O resultado surpreendeu. O público adorou. Logo depois veio Good Guys Wear Black, 1978, e foi aí que Chuck mostrou do que era capaz. Sem o apoio dos grandes estúdios, ele mesmo viajou pelo país promovendo o filme, concedendo mais de 2.000 entrevistas em um único ano.
Trabalhou até perder a voz, literalmente, e acabou hospitalizado com uma laringite severa. Mas o esforço valeu a pena. O filme arrecadou milhões e colocou seu nome entre os grandes astros de ação. O sucesso abriu portas. Nos anos seguintes, vieram A Force of One, 1979, Silent Rage, 1982, Lone Wolf McQuade, 1983 e finalmente Missing in Action, 1984. Este último o transformou em um ícone nacional. Na pele de um herói americano que resgatava prisioneiros de guerra no Vietnã, Chuck encarnou o espírito patriótico e determinado dos Estados Unidos dos anos 1980. Seu estilo era inconfundível, poucas palavras, movimentos precisos, moral inabalável. Enquanto outros gritavam, ele apenas olhava e agia. A imprensa começou a chamá-lo de o Clint Eastwood de kimono. Na década de 1980, Chuck Norris tornou-se mais do que um astro de ação. Ele virou um símbolo de força, coragem e integridade, o rosto de um novo tipo de herói americano, duro, justo e incorruptível. E assim, o homem que nasceu frágil, pobre e tímido em Oklahoma finalmente se tornava uma lenda viva de Hollywood. No início da década de 1990, quando muitos astros de ação já viam suas carreiras em declínio, Chuck Norris fez o impensável. Trocou o cinema pela televisão. Era um movimento arriscado. Hollywood via a TV como um território menor. Mas Chuck enxergou ali uma nova forma de contar histórias. Em 1993 nasceu Walker, Texas Ranger, uma série que misturava ação, moralidade e o carisma inconfundível do herói americano. Ele interpretava Cordell Walker, um ranger texano, veterano de guerra, mestre em artes marciais e defensor implacável da justiça. O personagem era, na verdade, um reflexo direto do próprio Chuck, disciplinado, espiritual, com um senso de certo e errado inabalável. A fórmula funcionou. Com seus chutes giratórios, lições de vida e roteiros que sempre terminavam com uma mensagem positiva, Walker, Texas Ranger, se tornou um fenômeno mundial. Foram 9 temporadas e mais de 200 episódios, exibidos em mais de 100 países. Famílias inteiras se reuniam em frente à TV para assistir o ranger que acreditava em Deus, respeitava lei e nunca deixava o mal vencer. Mais do que entretenimento, Walker se transformou em um símbolo cultural. Em uma era marcada por cinismo e violência gratuita, Chuck oferecia algo diferente: heróis com valores. Seu personagem ensinava que força sem compaixão é fraqueza e que justiça sem perdão é apenas vingança. Mas enquanto sua carreira televisiva brilhava, a vida pessoal de Chuck passava por turbulências. Após mais de 30 anos de casamento, ele e Diane, seu amor da adolescência, se separaram. Foi um golpe duro. Pouco depois, Chuck descobriu que tinha uma filha fora do casamento, fruto de um breve relacionamento nos anos 1960. Em vez de negar, ele a acolheu. Quando a vi pela primeira vez, percebi que ela era parte de mim, e eu prometi nunca mais deixá-la, contou em sua autobiografia. Mesmo com as feridas emocionais, o destino lhe reservava uma nova chance no amor. Durante as gravações de Walker, Chuck conheceu Jen O'Kelly, uma ex-modelo e apresentadora de TV. Ela era 23 anos mais jovem, mas a conexão entre eles foi imediata. Casaram-se em 1998 e poucos anos depois vieram ao mundo os gêmeos Dakota e Danny Lee. Chuck tinha 61 anos. A chegada dos filhos mudou tudo. Ele começou a repensar o ritmo de trabalho, as viagens, as filmagens longas. Aos poucos, foi se afastando das câmeras para dedicar-se integralmente à família. Ganhar títulos e fama foi incrível, mas nada se compara a ser pai e marido, disse ele em uma entrevista emocionada.
Quando Walker, Texas Ranger, chegou ao fim em 2001, Chuck já não era apenas um astro. Era uma lenda viva, que inspirava gerações não apenas com socos e chutes, mas com fé, honra e amor familiar. Nos bastidores, longe dos holofotes, o homem que um dia foi o menino pobre de Oklahoma agora vivia o papel mais importante de sua vida, o de guardião daquilo que realmente importa: a família, a fé e a paz interior. Mesmo depois de se afastar das câmeras, Chuck Norris nunca deixou de estar presente. Na verdade, ele se tornou ainda mais famoso e de um jeito que ninguém poderia imaginar. No início dos anos 2000, a internet começou a se encher de frases curiosas e hilárias sobre seu poder quase sobrenatural. Chuck Norris contou até o infinito, 2 vezes. Quando Chuck Norris faz flexões, ele não levanta o corpo, empurra a terra para baixo. A morte teve uma experiência de quase Chuck Norris. Nascia o fenômeno Chuck Norris Facts, uma coletânea de fatos absurdos e engraçados celebrando sua força, coragem e invencibilidade. O mundo inteiro embarcou na brincadeira. Em poucos meses, sites, camisetas e até livros foram criados com essas piadas lendárias. Chuck poderia ter se ofendido, mas não. Ele riu junto, abraçou o humor e o transformou em combustível para reforçar sua própria marca. Enquanto o mito virtual crescia, o homem real seguia ativo, agora como empresário, autor e filantropo. Em seu rancho no Texas, ele fundou a Force Premium Water, uma marca de água mineral retirada diretamente de um aquífero localizado dentro de sua propriedade. Cada garrafa carrega o selo da família Norris e o espírito de autossuficiência que ele sempre defendeu. Ao lado da esposa Jenna, também criou a Lone Wolf Ranch Pets, linha de alimentos naturais para animais de estimação, inspirada no amor pelos cachorros e cavalos que convivem com a família no rancho. Mas Chuck não vive apenas de negócios. Ele também é autor best-seller com obras como Black Belt Patriotism e The Justice Riders, nas quais fala sobre fé, responsabilidade pessoal e amor pela pátria. Sua escrita reflete o mesmo equilíbrio que sempre demonstrou nas telas: firmeza e compaixão, disciplina e humanidade. Hoje, aos 85 anos, Chuck Norris é dono de um patrimônio estimado em 70 milhões de dólares, mas o verdadeiro valor da sua vida vai muito além dos números. No coração do Texas, seu Lone Wolf Ranch é um símbolo de tudo o que ele acredita: independência, sustentabilidade e harmonia com a natureza. De um menino nascido prematuro e doente em Oklahoma a um ícone global, Chuck Norris construiu algo que poucos conseguem: um legado que une respeito, humor e eternidade. Porque, no fim das contas, ele não é apenas o homem que sobreviveu à pobreza, venceu o medo e conquistou Hollywood. Ele é o símbolo vivo da força que nasce da fé, da disciplina e do espírito inquebrável. E como dizem na internet, meio em piada, meio em verdade, as lendas não morrem, elas apenas fazem uma flexão e continuam. Ouviu o que aconteceu com Chuck Norris? Pois é, ele ainda está aqui, ainda forte, ainda lutando, mas não mais com os chutes giratórios que derrubavam vilões na tela. Hoje, ele luta de outra forma, com bondade, disciplina e a serenidade de quem venceu as batalhas mais difíceis, aquelas que ninguém vê. Porque a verdadeira força de Chuck Norris nunca esteve nos músculos, nem nas cenas de ação. Ela sempre esteve na sua forma de viver, simples, honesta e inabalável diante das quedas. Desde o menino pobre e frágil de Oklahoma até o astro mundial que virou lenda da internet, Chuck seguiu o mesmo código: nunca desistir. E é isso que o torna eterno. Aos 85 anos, ele já não precisa provar nada a ninguém. Sim, sim. Não é mais o homem mais forte do mundo,
Agora, ele é algo ainda maior, o homem mais inspirador do mundo, porque o tempo não o venceu, a idade não o domou, e a fama nunca o corrompeu. Ele continua fiel aos valores que sempre defendeu: fé, família, coragem e disciplina. A cada manhã no seu rancho no Texas, Chuck Norris ainda acorda cedo, faz exercícios, ora com a esposa Jenna e agradece por mais um dia. Talvez ele não salve mais o mundo em filmes, mas, de algum modo, continua salvando pessoas na vida real, através do exemplo. E é aí que está a resposta para a pergunta que moveu toda essa história. Aconteceu que ele se tornou tudo aquilo que sempre acreditou ser, um guerreiro da vida real. E você? O que aprendeu com a jornada desse homem que nunca desistiu? Conte nos comentários qual é o seu chute giratório, aquela força invisível que te faz continuar, mesmo quando o mundo diz que é impossível.